Oi, pessoal! Hoje a gente vai para a nossa segunda aula de Química, frente 1, e o tema vai ser distribuição eletrônica. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira aula sobre tabela periódica, e quero dizer que essa aula de distribuição eletrônica tem tudo a ver com a outra. Vocês vão ver que tem relação sempre, tabela periódica, né? Química, tudo relacionado aí. Então, qualquer dúvida que tenha ficado da outra aula, vocês mandem mensagem para não se perderem tá, durante o percurso das aulas, tá bom, gente? Eu vou começar com a parte bem teórica, só para vocês, bem definição mesmo. E ao longo da aula a gente vai vendo a parte prática desse tema, ok? Então, gente, qualquer dúvida, mandem mensagem, não fiquem aí. E tem lista já no Drive, tá? Então já são 2 listas contando com dessa aula, tá bom? Façam as listas. A gente vai começar agora com o nosso primeiro tópico, que é vai dizer sobre camada de valência. Camada de valência, gente, é a camada mais externa do átomo. Vocês lembram como é constituído o átomo? O núcleo e as órbitas, né? Vocês lembram disso? Então, gente, essas órbitas são as camadas de um átomo. Claro que vai ter uma órbita que vai estar mais distante do núcleo que a outra, vocês não acham? Exato, né? Então, essa camada que é mais distante desse núcleo, ela é chamada de camada de valência do átomo. E então, quando perguntarem para vocês o que é a camada de valência, é a camada mais distante que você tem do átomo. Um exemplo que tem aí é do potássio. Ignorem as camadas que não estão sendo utilizadas, ignorem isso. Foquem nas camadas que tá com os pontos vermelhos, que são os elétrons. O núcleo, amarelinho aí. Aí eu pergunto para vocês, qual é a camada de valência mais externa? Que, no caso, vai ser a mais distante do núcleo. Vocês vão contar e vocês vão ver que é a 4ª camada, certo? Que está até identificada pela setinha aí. Então, quando perguntarem para vocês qual é a camada de valência e o que é, a camada de valência é a camada mais externa do átomo, a camada que está mais distante do núcleo. E um exemplo que a gente está vendo aí claramente é a do potássio, né? Com essas suas 4 camadas. Essas que não estão sendo utilizadas, estou falando para vocês ignorarem porque não aparece muito. Apareceu só nessa imagem mas foi ilustrativo. Ok, gente? Agora a gente vai falar sobre a regra do octeto. A regra do octeto, o que vocês precisam saber de regra do octeto? Que o átomo, ele se estabiliza, a camada de valência, ela precisa ter 8 elétrons para se estabilizar. Então, se você tem um átomo lá que tem 7 elétrons, ele está estável? Não. Se ele tem 6 elétrons, ele está estável? Não. Ele tem que possuir 8 elétrons. E a maioria dos átomos na camada de valência não possuem seus 8 elétrons na camada de valência. Diferente dos gases nobres. Tirando exceção o hélio, né, que ele tem 2 elétrons apenas, os gases nobres eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Por isso que eles não reagem com ninguém. Eles já têm sua camada de valência completa e eles estão estabilizados. Eles não precisam compartilhar elétrons com ninguém. Por isso que tem essa imagem aí de gases nobres. Por eles serem nobres e não precisar, por eles terem a camada de valência e não precisar compartilhar. Ok? Continuando em regra do octeto, como eu havia dito, precisa ter 8 elétrons para se estabilizar. Aí você pergunta, Stephanie, e quando eu pego um elétron e não tem pego um átomo que não tem 8 elétrons na camada de valência? O que eu tenho que fazer? O que é feito para estabilizar? As famosas ligações químicas, que vai ser uma das aulas que a gente vai ter, né? Mais para frente, já vai chegar já. A ligação química, ela proporciona o compartilhamento de elétron entre átomos. Pode ser doando, pode ser recebendo ou compartilhando, né, entre si. E quando os elétrons fazem essa troca, eles acabam estabilizando a camada de valência de cada um.
Então é assim que eles conseguem estabilizar um ao outro, beleza? E quais elétrons participam de ligações químicas? Vocês têm que ter isso também em mente, gente. Os elétrons da camada de valência, que é a camada mais externa, que fazem ligação química. Por quê? Porque, né, então vocês também pensarem em uma forma mais viável. Imagina, vocês pegam um bombolê, aí imagina, vocês botam um bombolê apenas na cintura. Aí você tem um bombolê na cintura. Agora, veja, você bota um bombolê na cintura, aí você bota outro atravessado no braço, não sei o quê, um monte de bombolê, um monte de anéis em volta de você. É mais complicado, né? Então, quem vai ter melhor contato? Vamos pensar em superfície de contato para realizar ligações, para compartilhar elétrons. Os mais externos, né? Os elétrons dos anéis mais externos. Entendeu? Por isso que os elétrons da camada de valência que realiza a ligação química. Então, vocês sempre pensam nisso. Por que os elétrons da camada de valência que realizam a ligação? Porque eles estão mais distantes do núcleo, não estão tão próximos. Então, a atração é menor, né? E eles conseguem ficar mais próximo dos outros elétrons. Mais próximo dos outros elétrons, né? Porque tá mais próximo, né? Tá mais distante, se vocês forem pensar, né? A parte de facilitar. Alguma dúvida? A gente é meio confusa assim, mas se vocês tiverem dúvida, é só me perguntar. Agora a gente vai falar de camadas da eletrosfera. Camada da eletrosfera, a gente quer dizer o quê? Que não tem essas camadas que a gente tá falando de camada de valência, que é a última. Mas antes da camada de valência, tem outras camadas, né? Elas são definidas, ela tem os nomezinhos dela, elas são definidas por essas letras. Existem apenas 7 camadas na tabela periódica. Na tabela do átomo, no caso, né? E a gente vai ver que também tem como ver isso na tabela periódica. Que vai ser K, L, M, N, O, P, Q. E cada uma, vocês podem pensar em níveis. Como se K fosse 1, L fosse 2, M 3, N 4, O 5, P 6, Q 7. Entenderam? É isso. Então, cada camada... Então, a camada mais perto do núcleo é a camada 1, que é a camada K. A segunda, L, camada 2. A terceira, M. A quarta, N. Quinta, O. Sexta, P. Sétima, Q. Como vocês estão observando aí na imagem que está bem ilustrativa. E cada uma delas comporta uma quantidade certa de elétrons. Camada K, que é o nível 1, suporta 2. Camada L, 8. M, 18. N, 32. O, 32. P, 18. Q, 2. Gravem. Essa tabelinha gravem. A parte da distribuição eletrônica a gente vai ver mais pra frente, mas olhem primeiro essas 3 fileirinhas aí dessa tabelinha e olhando a figura. Voltem essa parte do áudio 3 milhões de vezes até vocês entenderem cada nível, né, da camada, que vai de K até Q, no caso de 1 até 7, e quantos elétrons cada uma comporta. K só pode ter 2 elétrons, L só 8, e assim por diante. A gente vai ver melhor isso mais pra frente, mais grave. Agora, como a gente determina a camada de valência, Stefano? Como? A gente vai definir isso agora. Existem 2 formas. Gente, nesse slide tinha efeito, tá tão bonitinho. Droga. Enfim, eu não sei mexer nessas coisas. Tem a distribuição, as 2 formas que a gente pode fazer, tem a distribuição eletrônica, que é pelo diagrama de Pauling, que tá aí, que a gente vai aprender. O diagrama de Pauling tem as camadas, a gente tá aí vendo de K até Q, e a distribuição que a gente vai aprender, que são os subníveis, né? São níveis e subníveis, e pela tabela periódica, que é uma parte mais de vocês terem uma boa memória e conseguir decorar. Se vocês conseguirem decorar pela tabela periódica, mamata também. Ok? A gente vai aprender as 2 formas, né? Porque aí vocês definem qual vocês se identificam melhor para fazer os exercícios. Eu não vou cobrar um jeito apenas para ser feito. Vocês decidem o jeito mais fácil para vocês. Mas o que vocês têm que saber é que tem 2 formas, que é o diagrama de Pauling, que vocês vão também aprender. Ó, vocês estão vendo que do K até o Q é o níveis, são os níveis, né? E tem o subnível S, P, D e F. A gente vai aprender a montar direitinho.
Essa aula eu uso bastante quadro para vocês ensinarem vocês a montar, mas vamos dar um jeitinho aqui para fazer maneirinho, tá bom? Então vamos pela primeira forma de definir a camada de valência, que é pelo distribuição eletrônica, que no caso a gente vai usar o diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling, gente, ele vai usar, né, a camada de valência. E como ele funciona? Primeiro, olhem todo mundo aí. Tem os níveis, primeiro, do seu lado esquerdo da tela. Então, vamos lá. K, L, M, N, O, P, Q. 7 níveis, ok? E aqui do seu lado direito tá quantos elétrons cada um suporta. Todo mundo viu? Do slide 5. Aí tem quantos elétrons? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Isso vocês têm que gravar. Agora a gente vai aprender essa meiuca aí. O que é essa meiuca, Stephanie? Que eu não entendi nada. Essa meiuca são os subníveis. Os subníveis, tem 4 subníveis. S, todo mundo olhando bem para a imagem. S, P, D e F. Todo mundo viu? Ok. Então, o primeiro subnível que a gente vai colocar vai ser o subnível S, que vai de 1 a 7. Todo mundo tá vendo aí, enfileirado? 1 a 7. O segundo é o subnível P, que vai de 2 a 7. O terceiro é o subnível D, que vai de 3 a 6. E o quarto e último é o F, que vai de 4 a 5. Todo mundo olhou? E quantos elétrons cada subnível comporta? O subnível S só comporta 2, todo mundo tá vendo que só tem 2, né? S elevado a 2. Não é elevado de matemática não, mas ele tá aí em cima. P, ele só suporta 6, D, 10, F, 14. Todo mundo tá vendo que não passa disso. Não pode passar, gente, nunca. Tem que ter menos, nunca mais. Ok? E Stephanie, ok, entendi como vou montar esse diagrama. Vou botar sempre de K a Q. Primeira fileira vai ter de 1 a 7, tudo coloco S. Depois de 2 a 7, tudo coloco P. Depois de 3 a 6, coloco D. De 4 a 5, coloco F. Isso, exatamente. E como eu faço a distribuição? Vocês estão vendo essa setinha, gente? É um zigue-zague. Ela desce em um S2, sobe, vai para 2S2. Depois sobe, 2P6, 3S2, sobe, 3P6, 4S2, sobe, 3D10, 4P6, 5S2, volta para lá, 4D10, 5P6, 6S2, volta de novo, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 e faz mais uma vez o zigue-zague e vai para 5F14, 6D10, 7P6. Vocês entenderam como funciona? Voltem essa parte para vocês verem esse zigue-zague. Enquanto não entrar em zigue-zague na cabeça de vocês de distribuição eletrônica, vocês ficam fazendo até entrar na cabeça, entendeu, gente? Vai ficar nesse zigue-zague sempre. É essa forma que tá aí nas setinhas que vocês estão vendo. A forma de montar, eu falei, né? E fazendo esse zigue-zague até vocês gravarem. E lembrem sempre quanto cada nível suporta. Vocês estão vendo que tem os níveis, né? Que é o K, L, M, N. E do lado tem quantos elétrons cada nível tem. E tá vendo, ó? Cada nível, ele tá representado com o número na frente do subnível, né? 1S2, 2S... Ih, gente, pulou meu slide. Mas vocês entenderam. Aqui a gente vai falar isso agora. Como a gente tá vendo aí tá já mostrando separadamente quantos elétrons cada nível e subnível comporta de elétrons. Então, antes de a gente fazer qualquer distribuição eletrônica, gente, por favor, se vocês não entenderam isso, vocês voltem para vocês gravarem quantos elétrons cada nível suporta e quanto cada subnível suporta. Tá vendo lá, né? S, 2 elétrons, P, 6 elétrons, D, 10 elétrons, F, 14 elétrons. Subníveis. Nunca passa disso. K, 2 elétrons, L. Lembre também outra coisa, né? Que esse K, L, M, N, O, P, Q é aquele númerozinho que vem na frente do subnível. Tipo, quando tem 1, S, 2. Esse 1 quer dizer o K, né? Todo mundo tá pegando essa relação, tá bom, pessoal?
Então, vocês fiquem olhando esse slide para vocês frisarem quanto cada um suporta. K, 2, L, 8, M, 18 e assim por diante. Olhem bastante antes de vocês fazerem qualquer exercício, porque se vocês não conseguirem entender quanto cada um suporta, vocês vão acabar fazendo uma distribuição errada. E lembrem também, nunca passa desse número. Nunca só vai ter um S1 ou um S2. Nunca vai ter um S3. Entenderam? Porque S só suporta 2 elétrons. Não esqueçam disso. Tá bom? Agora vamos fazer um exemplo aqui, gente. Vamos ler. Vamos realizar a distribuição eletrônica do magnésio, cujo o número atômico é igual a 12. Stephanie, o que é número atômico? Vamos lá, pessoal. A aula da semana passada. O número atômico é, olhando o elemento lá na tabela periódica, aquele número que fica lá em cima do elemento. Lembra que tinha o símbolo, né? E em cima tinha um númerozinho. Aquele é o número atômico. Então, se vocês forem fazer distribuição eletrônica, tem que olhar o númerozinho de cima da tabela periódica, tá bom? Então, ó, aí do lado tem o diagrama montado. Do K até o Q. Aí vai um S, a família do S toda, né? Subnível todo. Depois o 2P até 7, né? 3D, 4D, 5D, 6D, 4F, 5F. Entenderam, gente? Agora vamos fazer a distribuição. A gente precisa chegar a 12 nessa distribuição. Começando pelo subnível S, 1S. Então vai ser 1S2, como tá lá. Aí a gente vai descer e sobe. Depois vai para 2S2. Temos já 4 elétrons. Aí depois a gente vai subir de novo. Já temos 4 elétrons. A gente precisa chegar a 12. Se a gente completar 2P6, ainda falta? Sim, né? Porque a gente vai ter 10. Então, 2P6. Aí desce mais uma vez para 3S2. Agora a gente vai contar. Vai ter 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Então, terminou a distribuição eletrônica. Vocês entenderam como faz? Vocês vão botar o número de elétron até chegar... para completar esse númerozinho que tá aqui. Até chegar no número que você quer. A gente queria 12 e completamos 12. Então, não precisa preencher o resto. Agora, vamos fazer algumas observações, né? Então, a distribuição eletrônica do magnésio é a seguinte. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Agora, vamos falar de camadas, de níveis. Aqui do 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 é a distribuição eletrônica que eu queria para vocês. O nível 1S2 é o nível K, né? Então tem 2 elétrons. Posso botar mais? Não. Agora a gente vai pro nível L. O nível L, que é o nível 2, aqui tem o 2 na frente. Então é 2S2 e 2P6. Quantos elétrons tem? 8. Pode colocar mais? Não. Então já tá ok o nível 2. Agora a gente vai pro nível M, que é o terceiro. Então só tem o 3S2. Acabou. Então no nível M, pode botar mais? Pode. Tem mais? Não. Não tem mais nenhum com 3 na frente. Só esse 3S. Então, acaba a distribuição eletrônica aí, no nível M. Então, o nível K, o nível 1 no caso, tem 2 elétrons. O nível L, 8 elétrons. O nível M, 2 elétrons. Vocês entenderam isso, gente? Essa parte é a parte prática da aula. Alguma dúvida, voltem essa parte do slide. E escutem de novo. Tem bastante exercício sobre isso, tá? Agora a gente vai aprender de outra forma. Analisando a tabela periódica. Gente, por favor, para analisar a tabela periódica, vocês têm que lembrar da aula passada. Vamos começar. Primeiro, vocês precisam saber identificar o que é período e família, né? Período são as linhas da tabela periódica. Famílias são as colunas. Eu havia dito isso na aula passada. Não esqueçam, né? Outra coisa. Essa parte dessa análise que a gente pode fazer da tabela periódica é válida para os elementos representativos, que é aquelas 2 primeiras famílias e as outras 6. Lembram? Que é a família 1A, 2A,
3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Você consegue fazer distribuição eletrônica lá assim. Agora, nos elementos de transição, que é os elementos azulzinhos representando a tabela, não funciona muito. Ué, Stephanie, por que não funciona? Em alguns elementos, funciona bastante. Só que em outros não, porque tem muitas exceções. Então, pra gente fazer isso, deveria gravar todas as exceções, o que não é fácil, né? Então, para os elementos representativos, que são esses aí que vocês estão analisando na tabelinha, que vocês têm que saber da aula passada, o que essa forma de fazer distribuição eletrônica vale. Ok, gente? Se a aula estiver muito rápida, vocês voltem, por favor, porque é bastante teoria também. Agora a gente vai ver algumas coisas para fazer a distribuição eletrônica. Primeiro, onde a gente vê o nível... a gente vai fazer distribuição eletrônica. Onde a gente vê os níveis da tabela periódica, na tabela periódica. Os níveis são 7, né? Quantos períodos a gente tem mesmo na tabela periódica? 7. Isso mesmo, gente. Os níveis, que é aquele K, L, M, N, O, P, Q, são os períodos da tabela periódica. Tá vendo todo mundo aí? 1, K, 2, o L, a segunda fileira, a segunda linha, o 3M, a terceira linha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês entenderam? Ou seja, cada nível que termina o elemento, a distribuição eletrônica do elemento. Ou seja, o hidrogênio, que é o primeiro elemento, ele só tem um nível. Qual é o nível dele? K. Entenderam? Olhem essa tabelinha. Então, o que vocês têm que saber isso? Quando vocês forem fazer a distribuição dos níveis, vocês têm que olhar cada linha, cada período. Vocês têm que saber o período de cada um. Ok, pessoal? Cada período representa um nível, começando de cima para baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Acho que essa tabelinha tá bem bonitinha para vocês entenderem. Agora, a gente vai para a parte de subníveis, que é o S, P, D e F. Esse primeiro bloco, que é essas duas primeiras colunas, é o subnível S. O subnível P é o outro bloco dos elementos representativos, lá do outro lado da tabela, que é as últimas famílias. O bloco D é a meiuca da tabela periódica e o bloco F é as duas linhas de baixo, como vocês estão analisando aí. Deu para entender mais ou menos, né, como vai funcionar? Que é em blocos, então vocês têm que saber o quê? Que sempre que eu pegar um elemento dos alcalinos terrosos, que é a primeira família, vai terminar, a camada de valência vai ser S. Agora, se for do outro lado da tabela, lá na família do oxigênio, vai terminar com P. Muito bem. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, olhem bem direitinho essa tabela que é bonitinha. E o que vocês precisam saber? Decorar, né, o final da tabela periódica, que é como cada elemento vai terminar, o número, né, da distribuição eletrônica. Vocês estão vendo aí? O primeiro bloco, na família 1A. Todo mundo olhando. Sempre vai terminar com, dependendo do nível, né, 1, 2, 3, 4, né, tá aí na frente. Só que sempre vai ser S1. Na família 2A, vai ser S2. Família 3A, P1. Família 4A, P2. Família 5A, P3. Família 6A, P4. Família 7A, P5. Família 8A, P6. Com exceção, né, do L. Vocês entenderam isso? Isso vocês têm que gravar. Por quê? É o final da... Se vocês tiverem com dúvida na hora de fazer, vou falar pra vocês fazerem a distribuição eletrônica do cloro, tá? No exercício. Se vocês tiverem dúvida se fez a camada de valência certa, vocês vão olhar na tabela, essa tabelinha, e ver o final. Se tiver lá com o nível e com P, vamos botar P5, P6, algum do tipo, se tá certo, tá certo. Não tá certo, alguma coisa vocês fizeram de errar na distribuição. Mas esse é o final da tabela da distribuição eletrônica, a camada de valência dele. Sempre vai terminar com isso de cada elemento. Só decorem dos elementos representativos, tá, gente? Podem decorar. A gente agora vai fazer um exercício, né? Mais uma vez, pra verificar, né, se vocês pegaram direitinho.
Ah, claro, vamos lá. Esqueci de falar disso, né? Cada família representa quantos átomos tem na camada de valência. Por isso que termina com 1, S1, 2, S2. Tipo, na família 1A, tem quantos elétrons na camada de valência? 1. Na família 2A, tem quantos elétrons na camada de valência? 2. Por isso que termina com S2, S1. E assim por diante. Um númerozinho, tipo, se for 3A, a família termina com 3 elétrons. 6A, 6 elétrons. Ok? Vamos fazer isso só nos elementos representativos, não esqueçam disso. O exercício, fazer a camada de valência do boro. Primeiro a gente tem que olhar o quê? Vamos olhar para a tabela periódica. O boro está em qual família? Isso mesmo, na família 7A. Qual é o período do boro, gente? Muito bem, o boro pertence ao 4º período. Então, vocês estão vendo a distribuição eletrônica dele? Aí vocês vão voltar naquele slide que está com o final da distribuição eletrônica. Qual é? É P elevado o quê? Isso, P5. Então, 4º período, então vai ter o 4 na frente. P5. Tá vendo a distribuição eletrônica aí? Se vocês fossem fazer pelo diagrama, termina com o quê? 4P5. Vocês entenderam aquela terminação agora? Tem que bater. Vocês têm que olhar o período, olhar a família e colocar na frente. Tá bom, pessoal? Mais uma vez falando, né? Pro boro, a gente olhou a família, 7A. Olhou o período, 4º período. Então, na frente vai ter o 4. Olhou que ele tá na família 7A. Então, a terminação dele tem que ser P5. E quando a gente faz a distribuição eletrônica para conferir, acaba batendo, né? 4P5, que é a última aí, a última parte, é o final dele. Então, na lista de exercício, eu botei bastante elementos lá para vocês fazerem. Claro que vocês podem fazer das duas maneiras, eu acho super válido para vocês verem qual vocês aprenderam melhor. A aula é corrida assim mesmo, eu só passo um exemplo para não prender muito vocês aqui, mas eu estou à disposição para qualquer outras dúvidas, tá, gente? Não fiquem com vergonha nem nada. Peço desculpas se eu acelerei bastante, mas é porque essa aula para mim também foi muita novidade, porque eu uso bastante quadro quando eu vou fazer essa matéria, né? Essa aula com os alunos, e usar a tecnologia para fazer essa aula para mim foi um pouco complicado. Não soube muito bem como fazer para vocês absorverem direitinho o conteúdo. Mas eu espero que vocês tenham gostado bastante, que eu dei o meu melhor aqui nessa aula. Acho que vai ser uma das mais difíceis para fazer com vocês, sabe? Sem um quadro. Para vocês, no caso, para vocês observarem, né? Mas façam esse exercício, porque voltem também o vídeo, né? Que aí vocês vão ter mais facilidade na hora de tirar qualquer dúvidas ou algo do tipo. Estou à disposição para qualquer eventuais dúvidas aí, gente. Tenham bons estudos. Desculpa se eu não fui clara em alguns pontos, mas me mandem mensagem que eu tento sanar essas dúvidas para vocês, tá bom, pessoal?